Olá, amigos do canal Em Família. Esperamos que você esteja tendo uma ótima semana e estamos felizes que você está junto conosco para esse estudo desta terça-feira, hoje é 14 de novembro, e o título da nossa lição, Para Herdar a Vida Eterna. Nós vamos já aprofundar esse tema, mas antes vamos orar. Oremos. Santo e eterno Deus, te agradecemos o privilégio, o prazer de estarmos na companhia dos nossos amigos estudando a tua palavra. Concede a presença do Santo Espírito nos dando entendimento, iluminando o nosso estudo. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. A lição desta terça-feira traz a pergunta número 4, que diz o seguinte: qual foi a resposta do intérprete à sua própria pergunta? O texto de referência é Lucas capítulo 10, versos 27 e 28. A nossa sugestão de resposta está no verso 27, que nós vamos ler agora. A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ok, então, continuando o estudo dessa terça-feira, nós não podemos esquecer que o assunto do trimestre que nós estamos estudando é a missão de Deus, nossa missão, certo? E nessa semana trabalha o amor ao próximo. Então, precisamos ter isso bem conectado para nós não nos perdermos nas histórias de cada dia. Nesse dia, o autor da lição está desenvolvendo o tema a partir de Lucas capítulo 10, o encontro em que Jesus teve com o intérprete da lei, e esse intérprete vai começar a fazer perguntas. Perguntas que nós sabemos, segundo o relato, as intenções não eram as melhores possíveis, mas Jesus vai usar essas perguntas, vai usar essa oportunidade e vai questioná-lo, levando-o a ler as escrituras. Como é que está escrito nas escrituras? Como é que você lê? E ele vai começar a interagir com Jesus e Jesus diz, olha, você respondeu certo, faz isso e vive. E o autor da lição traz para nós que nós, como crentes, não temos muitas dificuldades em saber o que é certo, o que é errado, as orientações de Deus. O nosso problema não está muito no conhecer, está no realizar. Nós precisamos praticar aquilo que conhecemos das Escrituras Sagradas. Paulo, sabendo da sua necessidade, ele vai orar a Deus que criasse nele, desse nele o poder de compreender, mas o poder também de realizar. Que essa seja a nossa oração. Possamos amar na prática o nosso semelhante toda vez que isso for necessário. Realmente, Pai, esse é o ponto central dessa parte aqui do nosso estudo, a prática do conhecimento. Então, como o senhor destacou aí, o autor vai dizer que muitas vezes nós não temos dificuldades em saber as doutrinas, os princípios, as leis de Deus. A nossa deficiência está na prática. E é nisso que nós precisamos focar, pedindo orientações a Deus, buscando forças no Espírito Santo para viver essas verdades. Assim, a lição traz a pergunta número 5, que diz assim: leia Tiago capítulo 2, versículo 17 ao 22, e responda de que forma esses versos se assemelham ao que Jesus disse ao intérprete da lei. Muito bem, para responder esta pergunta, a referência é Tiago, capítulo 2, versos 17 a 22. Nós escolhemos aqui o verso 17, que diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então a pergunta, de que forma esses versos se assemelham? Nós podemos deixar como sugestão de resposta que eles nos ensinam o amor prático ao próximo. No prosseguimento do nosso estudo, desse abençoado estudo, e desse encontro que Jesus teve ali com o intérprete da lei, que ele vai dizer que deve amar a Deus sobre todas as coisas, o autor da lição ele destaca aqui que o amor a Deus nos leva à sua palavra. Não dá para dizer que ama a Deus e ser ignorante da sua palavra. Precisamos de estudar a sua palavra. Também o amor a Deus nos leva à oração.
A oração é dependência de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Orar significa ser humilde para reconhecer que Deus é maior do que nós. E também o amor a Deus nos leva a observar os seus mandamentos, a sua lei. Muito interessante como o autor ele constrói esse raciocínio, né? Uma coisa levando a outra. E por fim, se nós amamos a Deus, se nós oramos, se nós somos dependentes dele e somos obedientes, nós vamos amar o próximo, que é um mandamento de Deus, como nós já estudamos. Então você vê que uma coisa leva a outra, né? Uma coisa depende da outra. Então o amor ao próximo está muito ligado ao nosso relacionamento com Deus. Que tipo de relação nós temos com Deus? E o autor ainda vai pontuar como se realiza, como se materializa esse amor ao próximo, né, Ale? Ele vai dizer que se eu amo apenas de palavra, eu não estou amando. O amor, ele é prático. Ele atende às necessidades, ele acode, ele acolhe, né? Então ele vai dizer assim, o cristianismo não é apenas um conjunto de crenças distintas, é um estilo de vida. E o Alexandre falou dessa construção que o autor faz, levando um princípio lógico, né? Se eu amo a Deus, eu vou me relacionar com Ele, vou fazer todas essas coisas. Se eu amo o meu próximo, eu vou atender suas necessidades, vou estar atento às suas demandas, ao seu sofrer, às suas necessidades. Isso é muito importante, né? O cristianismo, a palavra de Deus estudada que leva ao cristianismo, é algo sensato, algo real e que nos leva a uma compreensão e não alienação, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aqui a igreja de Filipenses, capítulo 2, verso 4, ele diz o seguinte, ó, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Então, o que nós estamos falando aqui para você, e estamos aprendendo, meu irmão e minha irmã que está conosco, não é de alienação. Você deve buscar os seus interesses, trabalhar para ter o conforto seu, da sua família. Isso é natural, isso é bíblico, Deus vai te abençoar. Mas nessa trajetória, nessa caminhada, não podemos fechar os olhos para as necessidades do nosso próximo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.